Vejam só, o que é mais importante é a intenção que você tem quando você denomina ou designa qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho amigos negros que se eu chegasse para eles e o chamasse de afrodescendentes, eles iriam rir de mim e se sentiriam ofendidos, porque eles mesmos se intitulam negros, pretos. Eles não se sentem ofendidos com isso, porque sabem que a intenção é o que vale. Não adianta nada, eu posso dizer, aquele indivíduo lá tinha que ser um afrodescendente mesmo para fazer aquela bobagem. Isso sim é preconceito. Veja, não é o termo que se usa, é a intenção que se dá a ele. Isso que eu quero dizer. Outro dia vi uma enfermeira que foi processada por uma moça que é obesa, e essa enfermeira, no exercício da sua função, orientou essa moça quanto aos riscos da obesidade. Ela foi processada por causa disso, por exercer a sua função de enfermeira. Teve todas as agruras e tudo mais, e felizmente o magistrado que examinou a demanda julgou improcedente. Claro, só faltava essa. Até você exercer a sua profissão fosse incorreta politicamente. Ela não ofendeu a pessoa porque a pessoa está acima do peso, está além daquilo que é importante para a própria saúde. É patológico isso. Agora, vai ser processada porque tem uma característica física em alguém e hoje existe o fenômeno chamado gordofobia. Ninguém quer ofender alguém que está acima do peso. Se quiser fazê-lo, aí sim é uma discriminação, não é? Aí sim, concordo plenamente. Assim como alguém que, por exemplo, tem uma orientação sexual diferente daquela que coloca-se como hétero ou homossexual, sei lá qual é a forma que essa pessoa se designa, se intitula, se coloca na sociedade, não há nenhum problema nisso. Agora, não há como se culpar alguém porque essa pessoa é hétero, porque ela é branca, ou porque ela tem estudo, ou porque qualquer coisa. Ela não precisa ser burguesa, não precisa ser insensível, nem fria, e nem nada. Ela simplesmente tem uma outra opção sexual. Ela tem a opção de ser heterossexual. Ela não escolheu ser branca, mas ela é. Ela não escolheu nada disso, mas em virtude do fato de ser quem é, tem essas qualidades, essas características. Outra coisa importante: hoje não se pode falar nada com respeito a alguns poderes da justiça. Por quê? A justiça, ela foi feita para atender ela é a última fala dentro de um Estado de Direito. Nós recorremos a ela quando nós sentimos que o nosso direito foi violado. E nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, conforme o artigo 345 do Código Penal Brasileiro, que diz que exercício arbitrário das próprias razões é crime. Você não pode fazer justiça dessa forma. Por isso que você provoca a tutela jurisdicional. Vejam, nós criticamos os políticos. Eu quero dizer o seguinte: no Congresso Nacional eu tenho assistido a coisas que são execráveis. Um deputado se levanta para agredir o outro, agride-o com palavras de baixo calão. Outro se levanta e quer comprar uma briga. Outro coloca uma peruca, faz sarcasmo. Por favor, senhores, respeitem aqueles que votaram nos senhores. Mesmo aqueles que eu não votei, mas que estão no poder, tem que respeitar a minha vontade e a vontade daqueles outros signatários de outros candidatos. Nós estamos falando aqui do Brasil. Eu sou a favor do Brasil. Se a direita fizer algo positivo, eu apoiar e vou elogiar. Se fizer negativo, eu vou criticar. E espero fazê-lo sem ter retaliações. Hoje você não pode mais falar nada. Você tem que ficar mudo. Se você não concorda com tudo que um poder faz, você logicamente está do outro lado. Não, não estou. Só que eu não concordo com tudo. Eu não concordo quando eu vejo uma figura muito eminente falando responsável pela educação no Brasil, falando o termo todes. Me desculpem, eu tenho direito de discordar disso. Para mim é uma desinformação. Falam tanto em fake news, isso para mim é uma fake news. Com todo respeito. Não estou aqui criticando a pessoa. Aqui não é argumento ad hominem. É um argumento aqui lógico, normal, de alguém que sabe o que é educação, que gosta de educação e que sente que a língua portuguesa está tão achincalhada. Inclusive, quero fazer um registro. Quando falei aqui sobre a liberdade de expressão, quando falei aqui sobre falar em público, perder medo, técnicas para falar, eu fui ver alguns colegas do YouTube para verificar, esses que ministram esse tipo de curso, para saber qual é o método que eles utilizam, porque eu não sou o dono da verdade, eu quero aprender com eles também. E verifiquei que nenhum deles, apesar de muito importantes, distintos e interessantes, não tiro o mérito deles, mas nenhum deles citou a língua portuguesa como importante para que você possa falar em público. A língua portuguesa é fundamental. E quando eu ouço alguém falar todos, me dói no coração.
Eu acho um absurdo isso. Não tem nada a ver com o órgão, não tem nada a ver com origem, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver apenas com a língua portuguesa. Outra coisa que eu observei, inclusive faço uma crítica aqui, uma crítica construtiva. Ninguém gosta de crítica de forma nenhuma, mas eu vou fazê-lo, porque por enquanto entendo que não feri nada, não estou incitando ódio e nem nada, estou fazendo uma crítica. Por mais contundente que ela seja, não deixa de ser um exercício da minha expressão de pensamento. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho o direito de falar aquilo que eu penso, desde que eu não faça nada contra a ordem pública e social. Desde que eu não mande ninguém fazer nada de errado, aliás, eu faço o contrário. Como Gandhi, a Ahimsa. Gandhi tirou 300 milhões de indianos do jugo da Inglaterra sem derramar uma gota de sangue, sem colocar o ódio em nada. Ele agia pela paz, o Ahimsa. E é isso que eu quero. Eu quero que aquelas pessoas que querem se pronunciar, que se pronunciem, mas que saibam utilizar a palavra sem ofender órgãos, sem criticar nada que venha além daquilo que é o necessário para expor o que pensa, sem incitar o ódio, a violência, nada disso, porque isso tudo é execrável, isso tudo só nivela a pessoa aquela que ela está atacando. Sem contar o fato de que nós projetamos as nossas falhas no outro, conforme Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, já o disse. Portanto, não é esse o momento de fazê-lo. Quero dizer o seguinte, a língua portuguesa, eu vi colegas na tribuna falando boa tarde a todos e a todas. Todos já quer dizer todas. Você pode usar todas quando você se referir a algo do gênero feminino. Todas as coisas são assim. Aí sim, tudo bem usar todas, mas quando você usa todos, você já está englobando todos os seres que ali estão, inclusive do sexo feminino ou de outra orientação, que hoje eu não sei nem determinar exatamente o que é, mas tem a ver com o gênero. E respeito, tá? Não tenho nada contra, só quero deixar clara a minha posição, de que para mim não ofende ninguém esse tipo de coisa. É apenas a observância da língua portuguesa. É por isso que as pessoas não conseguem mais escrever, não sabem mais como ler, porque pegam tudo no celular e usam o celular para tudo. Não vão buscar uma informação, disseminam informações que não são verdadeiras. Temos que tomar cuidado, porque pegam uma pequena frase, tiram do contexto e te condenam. É isso. Quando eu gravei o vídeo, hoje nós temos que tomar cuidado até com os termos que usamos, porque pode ser que, se eu falar sobre um indivíduo na Segunda Guerra Mundial, que foi o responsável por um genocídio, se eu usar a palavra, se eu disser o nome dele, é capaz de haver um problema para mim. Vejam só, nem a questão histórica nós podemos citar sem haver qualquer tipo de perigo de retaliação. O que é um absurdo isso. Absurdo. Nós temos que ter bom senso e equilíbrio. Senão o cidadão vai ficar engessado, ninguém pode falar nada. Certo? Então eu discordo daqueles. Eu tenho um grupo de alunos, tenho 10 alunos aqui e tem uma aluna. Aí eu vou dizer assim: boa noite a todos. Ou se eu quiser, então, obedecendo isso, não vou poder falar todas, porque só há uma aluna. Então, boa noite a todos e a você também. Não faz sentido isso. Isso é uma questão de lógica, por favor. Não vamos depredar a língua portuguesa, que é um patrimônio tão importante do nosso povo, que é tão carente. Vamos preservar aquilo que nós temos de bom. Isso é fundamental. Sabe, eu vejo professores aqui nessa plataforma falando, eu vi ela, matou ele, e pessoas que são bastante consideradas. Por que não matá-la, eu a vi? Por que não usar o pronome correto? Já que estão ministrando aulas para pessoas que querem aprender a argumentar. Houve um canal que eu parei de seguir, porque eu fiz 2 advertências com relação ao uso errado do pronome. Esse canal, enquanto eu elogiava, me respondia. Na hora em que eu fiz uma crítica desse tipo, antes de enaltecendo primeiramente os méritos do canal, com toda a diplomacia para mostrar que não é um ataque ad hominem, tanto que eu seguia, mas sim um ataque normal, um ataque entre aspas, uma observação que no meu cunho pessoal é importante que se faça, afinal de contas o erro do professor passa adiante. Então, mas não houve resposta, porque o ego se coloca acima do certo e do errado. Eu posso errar, e se eu errar eu peço desculpas. Eu espero não estar errando agora. Espero que as pessoas tenham entendido que o meu único compromisso é mostrar a verdade, daquilo que eu penso ser. É diferente de alguém com quem você não pediu opinião, e ela dá e diz que está sendo sincera. A sinceridade há de ser realmente elogiável, enaltecida, sem dúvida. Só que ser sincero e se intrometer, e se imiscuir num assunto que não tem nada a ver com aquela pessoa, não tem nada a ver. Outra
coisa, ser sincero não quer dizer estar com a verdade, porque você pode realmente acreditar que aquilo é a verdade, e com o passar do tempo, com as experiências e com tudo mais, você vem a descobrir que não é. Aquilo lá você estava enganado, equivocado, mudou de opinião. Isso não vai fazer com que você tenha... a verdade não está sempre do lado só porque você é sincero. Tem esse lado também. Outra coisa, crimes contra a honra. Se você falar alguma coisa que vai ofender a honra de alguém, prepare-se para ser processado por isso, se for o caso, por injúria, calúnia, difamação, certo? Por exemplo, o indivíduo que fala assim, aquela moça é uma prostituta. Eu posso provar. Não importa se você pode provar que ela é uma prostituta, porque ela ser prostituta não é crime. Crime é você explorar a prostituição, é ser um cafetão, um gigolô, um proxeneta. Isso sim é crime. Agora, a mulher ou o homem usar o seu corpo para ganhar dinheiro sem que outro o explore, mas uma opção dele. Ele escolheu isso de alguma forma, por desespero, por sobrevivência, não importa o motivo, mas partiu dele sem que haja exploração de terceiro. Não é crime. Crime é você se imiscuir na vida alheia. Uma difamação, por exemplo, se você ficar falando que essa moça é uma prostituta. Ela não pode, inclusive, ser violada porque você quer fazê-lo. Porque ela é uma prostituta, pode aceitar qualquer coisa. Não, ela tem direito também a dizer não. Ela pode fazê-lo por dinheiro quando ela bem entender. Mas você não pode tomar liberdades apenas tão somente pelo fato dela exercer esse tipo de atividade. Aprenda sobre isso. Então, aqui quero dar mais um exemplo claro para finalizar, que já falei demais, mas é com relação ao humor. O humor, às vezes ele passa da medida. Hoje não podemos falar mais que o humor é daquela cor ou de outra cor, porque na verdade nunca houve cor. É apenas uma expressão idiomática que nada tem a ver com isso, com preconceito racial. Aliás, quem tem preconceito racial ou xenofobia é um absurdo, não tem cabimento isso daí. Nós estamos no século XXI e ainda tem gente que pensa dessa forma. Esse tipo de gente realmente é medíocre, porque não há diferença nenhuma, não é a cor da pele que move o caráter de ninguém. Tá? Existem brancos, negros, amarelos, pardos e mamelucos e tudo mais que tem caráter e que não tem. Isso no meio de brancos e de todos nós. Enfim, então não há por que fazer nenhum tipo de segregação racial para mostrar quem vale ou quem não vale alguma coisa na sociedade. Tá? Agora, o humor, então, digamos, ácido, que alguns humoristas têm, alguns deles muito ácidos, por sinal, para falar a verdade, eu não gosto muito, mas respeito quem gosta. Acho que algumas são muito ácidas, são ácidas demais, mas não sou contra, porque essas pessoas fazem isso num ambiente específico, onde o público conhece o trabalho delas e paga por isso, por esse entretenimento. E se uma delas que saiu dali difamar ou falar alguma coisa que pode ofender alguém que foi citado nesses tipos de espetáculo, essa pessoa pode se sentir ofendida, acusar ou coisa do tipo. Agora, fake news, importante dizer o seguinte, realmente não se deve disseminar nada que tenha ódio, que tenha raiva, que incite a violência. Não se pode. Entretanto, tem que se saber que crítica nem sempre é esse tipo de coisa. Não é ameaça, nem ataque, nem nada. É uma crítica. Agora, quem é o órgão que vai dizer se isso é certo ou se não é, se é fake news ou não é? Quer dizer que se eu ofender alguém, entre aspas, ofender não, mas apontar um erro, essa pessoa se sentir ofendida, isso é uma fake news? Eu vou responder porque aquele indivíduo que foi citado, aquele deputado, aquele ministro, seja lá de que órgão for, não gostar da minha opinião, vai querer me atacar por causa da minha opinião? Vai mandar decretar a minha prisão, vai me investigar, vai fazer alguma coisa só porque eu não concordo com o posicionamento que essa pessoa tem? Então eu sou contra. A liberdade de expressão dentro de um espetáculo ela deve ser plena. Claro que quem vai assistir já sabe o que é. Agora, esse humorista deve fazer em praça pública? Não. Aí não. Ele está ferindo realmente a liberdade de expressão, tem limites, não se pode fazer isso. Causar tumulto, nem causar constrangimento a ninguém. Tá? Cada um no seu lugar. Aí sim. Então é isso. Espero que minha opinião tenha ficado clara. Tem muitas outras coisas a dizer, mas eu creio que para o momento é o suficiente. Muito obrigado pela sua atenção. Seja bem-vindo sempre a Doug News. Espero que você se inscreva, compartilhe, comente, por favor, para que o YouTube venha a manifestar os nossos vídeos para mais pessoas, a fim de que todos tenham acesso aos nossos ensinamentos. Muito obrigado e até a próxima videoaula.